Olá, pessoas. Estamos aqui fazendo finalmente, depois de mais de um mês sem postar nada no canal Marxismo Bárbaro, finalmente a gente está começando o curso de método dialético. Você, seguindo esse curso, você vai entender de vez, finalmente, o que é esse tal de método dialético. Vai ser um entendimento claro, vai ser um entendimento objetivo, vai ser um entendimento sem enrolação, sem jogo de palavras, certo? Porque a dialética é algo sobre o qual muitos falam e poucos sabem do que se trata. Poucos leem o livro básico do Hegel que trata da questão da dialética. Então, o nosso curso nós estamos iniciando esse curso hoje, só para lembrar, só para deixar registro, meu nome para a gente criar uma intimidade virtual. Meu nome é João Paulo, tá? Sou o que cuida do canal. E essa aqui é a Juliana, minha gatinha, que está participando da aula de forma especial. O curso vai ter três partes. Uma parte é essa aula, onde a gente vai apresentar os métodos, os diferentes métodos científicos, a partir da história do método científico, e especialmente encerrar com o método dialético. Então fique comigo até o final do vídeo. O vídeo vai ser um pouco longo, mas vai valer a pena, porque você vai ter uma noção dos métodos científicos, como eles são usados, e o método dialético. Você já vai sair daqui sabendo o procedimento, digamos assim, se pode falar em procedimento do método dialético, tá bom? A segunda parte vai ser uma série de aulas sobre o fazer científico, sobre a questão do método, sobre fazendo uma oposição, tentando resolver a questão do método em relação ao que é feito na academia, que é uma base de Kant, não uma base de Hegel e de Marx. Então a gente vai ter esse debate para fazer, tá bom? E depois a gente vai fazer a terceira parte do curso, vai ser um curso só, que é totalmente gratuito. Vai ser um curso completo. Nós vamos debater esses três livros aqui: A Doutrina do Ser, A Ciência da Lógica, a Doutrina do Ser, A Doutrina da Essência e A Doutrina do Conceito. Finalmente esses livros foram, depois de mais de um século, 2 séculos no caso, esse livro foi traduzido para o português, uma tradução boa da Vozes, e a gente vai debater conceito a conceito, capítulo a capítulo, tá bom? Cada parte desse livro vai ser debatido. Então, alguns vídeos vão ser longos, mas a maioria vão durar 7 minutos, 5 minutos, 10 minutos, porque vai debater uma tríade, três conceitos que estão relacionados. Aí no outro vídeo vou debater de forma que tudo vai ser debatido de forma profunda e clara aqui dentro, certo? Aqui desse curso. Vai ser um curso completo. Vai ser um curso completo, estou muito empolgado com a ideia desse curso. E siga o canal, curta e tal, que a gente vai vendo como é que a gente vai evoluindo, tá bom? Vamos ver qual é a parte da aula agora. Bom, antes de debater os métodos, eu quero debater uma coisinha rápida, que é por que não se tem um curso sobre dialética na internet em lugar nenhum. Quando se vai falar de dialética, quando tem um curso assim, método dialético, é uma armadilha, é um engano mercadológico que algumas pessoas até de esquerda fazem para tentar atrair gente para assinar o curso e tudo mais. E em vez de falar da principal obra de Hegel, eu vou explicar agora por que a ciência da lógica é a principal obra de Hegel, faz um curso sobre a fenomenologia do espírito. A obra do Hegel, chamada Fenomenologia do Espírito, é dialética, mas ela não trata da lógica, da dialética, do método científico propriamente dito, embora ela fale do desenvolvimento do método científico, do pensamento, do pensar puro.
O que acontece? A Fenomenologia do Espírito, que é o livro que eles leem, mas não leem esse livro aqui, é um livro introdutório à ciência da lógica. Muitos tratam como a Fenomenologia do Espírito, do Hegel, como a principal obra, mas ela não é a principal obra por dois motivos. Um, que ela é uma introdução da ciência da lógica, é uma forma de se chegar à ciência da lógica sem tanto susto, porque essa obra é realmente revolucionária. E em segundo lugar, Marx refutou a fenomenologia do espírito. A concepção de história de Marx supera a concepção histórica expressa de forma idealista na fenomenologia do espírito. O que Marx preservou quase intacto, vamos dizer assim, apesar de ser de cabeça para baixo, foi a ciência da lógica. A ciência da lógica foi importante para Marx fazer, por exemplo, o Capital. Então, para os hegelianos e principalmente para os marxistas, a obra principal de Hegel e a que mantém validade hoje, em geral, no seu aspecto mais essencial, é a ciência da lógica. Mas há outros motivos. Muitos intelectuais não leram de fato a ciência da lógica, não estudaram e muitas vezes quando eles vão falar sobre a ciência sobre dialética, eles evitam o assunto de forma tão profunda, assim, em forma de curso gratuito, como a gente vai fazer aqui, por medo de perder o prestígio, por medo de errar, de falhar. Como é uma obra densa e complicada, difícil mesmo, que precisa, por isso, de introdução, eles evitam fazer esse tipo de exposição clara, sistemática, de forma direta, por medo de desmoralização. Então, esse medo de desmoralização faz com que eles recuem e fiquem no castelo do professor universitário. E evite, aqui eu não tenho medo de correr esse risco, eu não tenho nada a perder, né? Não tenho prestígio a perder. Então, se eu apresento algumas categorias da dialética, isso gera um debate aqui no vídeo, nos comentários do vídeo, refutando ali, comentando, entrando em polêmica, vai ser ótimo para o desenvolvimento do nosso curso aqui sobre método dialético. Não vai ser ruim, vai ser positivo. Mesmo que me corrija algum detalhe e tudo mais, entendeu? Já um intelectual normalmente não, um intelectual oficial, não orgânico, normalmente não quer correr esse risco. Além dos outros fatores aqui elencados, como não ler a obra de fato, ou ler apressadamente e tudo mais. Eu estou relendo o livro, O Ciência da Lógica, junto com a enciclopédia, que é uma introdução muito boa, feita pelo Hegel, com comentários dele próprio. Mas eu estou relendo Ciência da Lógica, e cada vez que eu releio um capítulo, eu venho aqui, faço um vídeo e posto. Então, os vídeos não vão ser semanais ou quinzenais, eles vão ser assim que eu ler o capítulo, eu faço um resumo em forma de vídeo aqui para vocês, entendeu? Então, vai ter 2, 3 vídeos numa semana, talvez, um vídeo por semana pelo menos e tudo mais. Tá, vamos agora à aula em si. Para fazer um apanhado dos métodos científicos, agora a gente está indo na terceira parte desse vídeo. Para fazer um apanhado dos métodos científicos, a gente vai ser um pouquinho dialético e vamos avançar na história, de forma pura a história. O primeiro método dialético o primeiro método dialético não, desculpa, o primeiro método na história, o primeiro método científico é exatamente um método não científico. O primeiro método científico é um contrário do método científico. Olha como um raciocínio dialético, algo começa com o seu oposto, com a sua negação. E qual é esse método científico? A religião. Por exemplo, entre os judeus, já na época de Jesus Cristo, na época na antiguidade, eles diziam, os sacerdotes judeus, que Deus gostava que a gente lavasse as mãos antes de comer. Ou seja, eles perceberam um padrão que não lavar as mãos leva a problemas de saúde,
Então eles pensaram, logo Deus não gosta que a gente coma sem lavar as mãos. Eles não perceberam que pode ser bactéria, que pode ser uma contaminação alimentar e tudo mais, que gera problemas fisiológicos, não. Eles perceberam um padrão, e deram a esse padrão um caráter divino. Então, o primeiro método científico é a negação do método científico. A religiosidade como forma de padronizar o comportamento, a percepção do que é realidade, através do mito, através de leis religiosas e tudo mais. O primeiro método científico é esse, um não método científico. Com a Grécia Antiga, a gente chega no segundo método científico, que é a filosofia. A filosofia antiga, a antiga metafísica, principalmente, ela é presente até hoje. Ela tem como característica, daquela época, não havia muitos dados empíricos, não se colhia tantos dados empíricos. Então, o pensamento tinha que recorrer a ele mesmo, ao pensamento. Então, esse método científico, que é essa filosofia que surge na antiguidade, ela é meio inocente, vamos dizer assim. Hegel diz que ela é meio inocente, porque ela toma que o pensamento sobre as coisas é a própria natureza das coisas, que basta olhar o mundo para perceber como o mundo é. Então, ela tem essa filosofia tem uma vantagem, que é querer saber do mundo olhando para o mundo, né? E daí tirar conclusões. Mas ela se limita nisso aí, em vários aspectos que a gente vai debater ao longo do curso. Ela se apoia na mente, né? No raciocínio, procura um raciocínio correto e um raciocínio bom para tentar justificar a natureza do mundo, para explicar o mundo. Depois da época, isso começa na Antiguidade, passa para a Idade Média e vive até hoje. Mas já no final da Idade Média, na Era Moderna, surgem dois métodos científicos opostos, duas concepções científicas opostas. E aqui a gente vai para outros métodos científicos. Está segurando até aqui? Nós tivemos a religião, temos que percebe o padrão e legaliza, transforma em lei no sentido de que é algo ligado a algo divino. Temos a filosofia, que é uma ruptura com essa concepção religiosa, que procura no pensamento, já que tem baixos dados empíricos, a sua força de construção de ideias, de explicação do mundo. E nós temos agora duas outras concepções que são da modernidade, que é de um lado o racionalismo e de outro lado o empirismo. Se você está chegando agora nesse mundo de método científico, isso fica meio confuso, mas a gente vai explicando. O empirismo, por exemplo, a concepção empírica de Bacon, por tudo mais, que é muito forte até hoje, né, na Inglaterra, e tem um ponto de apoio forte na Inglaterra, leva a seguinte concepção: os sentidos, a razão, a mente, a intervenção do sujeito deforma a realidade. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos colher os dados empíricos e, de forma alguma, fazer intromissão de pensamentos, de valores dentro desses dados empíricos. A gente chega daí a um método chamado método indutivo, que é próprio do empirismo, ou seja, eu colho tantos dados que eu chego a um padrão de repetição. Então, eu generalizo. Os dados são iguais, eles repetem um padrão e eu generalizo. Para todos esses casos, chega-se a uma legalidade, vamos dizer assim, uma lei. Um exemplo disso é o Freud, né? O Freud percebia padrões de comportamento e generalizava. Esse tipo de padrão de comportamento que se repete em vários pacientes se chama histeria. Então nós temos os histéricos, nós temos os... Nossa, eu tô com dificuldade de lembrar.
Nós temos os perversos, ou seja, ele repete em vários pacientes o mesmo padrão de comportamento, a mesma origem de problema, e ele generaliza, ou seja, existe um tipo humano que é esse, existe um outro tipo de humano que tem tal padrão, então há uma generalização. Por exemplo, ele disse que ele percebeu que vários sonhos são desejos. Ele sonhava ele estava com sede e sonhava com água, por exemplo. Então ele generalizou, disse, ó, se alguns sonhos são desejos, e se todos os sonhos, inclusive pesadelos, são frutos do desejo? Ele generalizou, dizendo que todos os sonhos são, na verdade, desejos, mesmo que não pareçam, eles são desejos sendo realizados em forma de fantasia. O sonho é uma fantasia de um desejo sendo realizado. Ele fez isso por generalização. Esse é o método indutivo próprio do empirismo. O racionalismo o racionalismo é o contrário do empirismo. Ele diz, ó, os dados empíricos mentem. As sensações, a captação de informações não diz a verdade. Eles mentem, eles são enganosos. Então, o homem tem um meio superior que é a mente, o raciocínio, a alma, o espírito. Ou seja, a capacidade de raciocinar é superior a aprender dados empíricos, porque os dados empíricos podem enganar, pode ser uma forma de iludir, de deformar a realidade. Então nós temos que contar com uma ferramenta que é a mente, que ela, por raciocínios corretos, pode chegar a conclusões corretas. O exemplo disso o que expressa isso é o método dedutivo. O que é o método dedutivo? Você tem uma afirmação, uma inferência, um postulado. Nós vamos explicar, eu vou dar um exemplo. Não se assuste com as palavras, eu vou dar um exemplo. E desse postulado você tira uma série de consequências. Por exemplo, esse método foi muito usado por um cara conhecido pela gente que se chama Einstein. Einstein diz o seguinte: vamos imaginar que a velocidade da luz, isso está no artigo dele, inclusive. Vamos imaginar que a velocidade da luz é a máxima velocidade que algo pode alcançar no universo. Ele está partindo de um postulado. Veja, o postulado é: a velocidade da luz é a velocidade máxima que um corpo pode ter no universo. Quais são as consequências que a gente diz? Aí ele vai deduzindo um monte de consequências mentalmente. Esse é o método dedutivo que é próprio do racionalismo, que é próximo do racionalismo. Você tem um postulado e esse postulado você tira as consequências, né, que seriam desse postulado. Aqui você pode provar empiricamente, ou seja, como o postulado tem consequências, você pode verificar as consequências. Mas é a razão que determina, ou por intuição, ou por uma sacada, ou por uma reflexão, qual é o postulado, e daí tira as consequências. Esse é o método dedutivo. Nós temos uma oposição aqui. Nós temos o empirismo e o racionalismo, o método indutivo e o método dedutivo. Bom, fixado isso, nós temos um problema, que é essa oposição. Quem tenta resolver primeiro essa oposição, essas duas concepções diferentes, é Kant. Kant ele faz uma interpretação que é o seguinte: nós precisamos colher os dados empíricos da sensibilidade. E, ao mesmo tempo, nós precisamos de conceitos, ou seja, empirismo e racionalismo. Então, o que acontece? A gente usa conceitos para compreender o empírico, os dados, a realidade. Então, nós temos conceitos aqui que são formados racionalmente pelo pensamento, e o empírico, os dados empíricos que a gente encaixa nos conceitos. A gente casa os dados empíricos nos conceitos. Assim foi que ele tentou fundir empirismo e racionalismo, indutivo e dedutivo, vamos dizer assim. Esse método tem alguns problemas também.
né? Eu vou aqui falar do empirismo, do dedutivo e da concepção kantiana, tá bom? O empirismo tem um problema, um dos problemas que Hegel fala é que o empirismo ele separa os objetos, separa e esquece de reintegrá-los. Ele vai, separa, vê as partes e não junta as partes. O Hegel usa o exemplo da cebola, né? A cebola as partes da cebola, as camadas da cebola crescem juntas, logo elas têm que ser avaliadas tanto camada por camada como as camadas juntas. O que é que faz o empirismo? Ele separa as camadas e investiga elas separadamente apenas. Esse é um dos limites que o Hegel fala do método empirista. Um dos limites do método racionalista, do dedutivo, a gente pode dizer, você pode partir por postulados X ou Y, que são opostos, você pode partir por qualquer postulado. Se você parte de um postulado, você pode partir de um postulado oposto. E o Hegel fala também que o racionalismo não propõe propriamente um método científico, apesar dele ter uma vantagem de ser crítico, o racionalismo. O racionalismo critica tudo. Então, isso é uma vantagem do racionalismo, mas seu defeito é que não propõe propriamente um método científico. A solução de Kant tem um problema que eu vou antecipar aqui, que é o seguinte: para a dialética, os conceitos não estão fora da empiria. A experiência empírica nos faz perceber e extrair conceitos. Os conceitos não são feitos da mente, não devem ser criados artificialmente pela mente, eles devem ser descobertos, os conceitos devem ser reais. Então, por exemplo, se acontece uma mudança na realidade empírica, essa mudança pode exigir uma mudança no conceito. Entende? A mudança na realidade empírica pode exigir uma mudança no conceito. Não tem que se adaptar o dado empírico ao conceito, como quer Kant. Entende? Para Kant, o conceito está aqui, são formações mentais que nós desenvolvemos para compreender a empiria. Então a empiria se encaixa aos conceitos. Para a dialética, não. A dialética diz que a empiria, a experiência empírica faz com que a gente produza universais, produza conceitos, e esses conceitos são mutáveis, não são fixos, eles mudam com a mudança da realidade. Então, antes de citar, eu estou antecipando o assunto, mas é o jeito, a gente vai repetir algumas coisinhas que é bom para fixar o assunto, para memorizar, para aprender de verdade. No século XX, depois de Hegel e de Marx, por exemplo, um filósofo chamado Popper criou um outro método científico, além desses que eu já citei, principalmente desses três últimos, né? O de Kant, o empirismo e o racionalismo. O método é o método hipotético dedutivo, que de certa forma também tenta, assim como Kant, juntar empirismo e racionalismo. Veja que Kant tentou juntar empirismo e racionalismo, mas ele não fez uma fusão, ele fez uma aglutinação. Ele encaixou apenas. Ele aglutinou, mas não fundiu. Quem vai conseguir isso é Hegel e Marx, mas eu já vou dizer como. Popper fez o método hipotético dedutivo, que é o seguinte: eu tenho um problema X para resolver, eu elaboro uma hipótese, eu penso as consequências dessa hipótese e testo a hipótese. Ou seja, eu começo com racionalismo e passo por empirismo, né? Eu tenho uma hipótese e eu verifico essa hipótese, se essa hipótese está correta ou não. Todos esses métodos científicos, gente, são em si verdadeiros. Eles avançam em alguns aspectos, mas eles são inferiores em relação à dialética. Eles avançam, descobrem coisas, fazem algumas descobertas, mas eles estão abaixo da dialética. Estão subordinados à dialética. Isso inclui o método hipotético dedutivo, que é isso. Tem um problema, elaboro uma hipótese, testo a hipótese. Ou seja, eu tenho o racionalismo, que é a elaboração da hipótese, e tenho o teste empírico, que é o empirismo,
que é a hipótese é testada, é verificada, para ver se ela está errada ou certa. É um tiro no escuro. Você depende um pouco da intuição e pode ter, para uma questão pode ter inúmeras hipóteses, mas, enfim, são métodos úteis, embora limitados. Qual é o método dialético? Agora vamos chegar no ponto que é o método dialético. Como é que a dialética fundiu racionalismo e empirismo? Como é que ele supera racionalismo e empirismo? Eu vou citar aqui um trecho do Marx em que ele deixa claro como é o método dialético dele. Eu usei esse método no meu livro, que eu recomendo que baixe, vai estar na descrição aqui embaixo, o meu livro A Crise Sistêmica, Teses para a Atualização do Marxismo. Eu escrevi um livro usando esse método dialético. Por exemplo, em momento algum eu elaborei hipóteses de trabalho para fazer esse método dialético, para utilizar esse método dialético. E deixa eu ajeitar aqui a câmera. E a gente vai expressar aqui numa citação. Eu vou ler aqui a citação, tá bom? O Marx diz no prefácio do Capital da Boitempo, ele diz no pós-fácio, na verdade, mas aqui está com prefácio. Ele diz assim, ó, sem dúvida, deve-se distinguir o modo de exposição, segundo sua forma, do modo de investigação. A investigação tem de se apropriar da matéria em seus detalhes, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e rastrear seu nexo interno. Ou seja, o que Marx está dizendo aqui em resumo? A palavra central é nexo interno, porque o que a gente faz? Essa relação entre mente, empiria e racionalismo, entre uma mente que tem que ser ativa ou passiva e uma empiria que tem que ser ativa ou passiva. Como é que faz um método dialético? Ele não parte de nenhuma hipótese ou postulado, nenhuma hipótese, nem de conceitos prévios. Isso vai ser explicado melhor em outro vídeo, mas o que a gente faz? A gente vai direto para os dados empíricos, a gente vai para a realidade, para a empiria, para a aparência das coisas. Então a gente colhe dados, colhe informações, estuda a teoria, estuda o que se tem sobre a matéria, vai direto para o objeto. Até que a mente, aqui entra, ou seja, a gente está indo primeiro para o empírico, né? A gente colhe o material necessário para estudar aquele objeto. E com a mente, né, a mente tem um papel ativo também, a gente descobre o nexo interno daquilo. Descobrir o nexo interno daquilo, a verdade que tem daquilo, é a parte, vamos dizer assim, racionalista. Marx e Hegel conseguiu fundir, de fato, fundir racionalismo e empirismo numa coisa nova, que é o método dialético, que é ir direto para os dados, absorver o conjunto do que é necessário para compreender aquele objeto. Todo dado é importante. A totalidade é importante, a gente vai chegar nisso. A totalidade do que é aquele objeto tem que ser investigado. E cabe à mente perceber o que há de verdade naquilo. Qual é o nexo interno daquilo. Qual é a verdade. Eu estou repetindo verdade daquilo porque eu vou fazer uma segunda citação que ajuda a esclarecer o que eu estou dizendo. Essa citação está no Doutrina do Conceito da Ciência da Lógica, que é o livro 3, e Hegel diz o seguinte: mas a filosofia que é igual à ciência, tá? A filosofia só se tornou diferente de ciência no século XIX. Aqui estamos no início do século XIX, ainda ciência e filosofia são consideradas a mesma coisa, e para a dialética é a mesma coisa. Fazer ciência é fazer filosofia é fazer ciência. Então, quando ele fala filosofia aqui, quer dizer ciência, tá? Ele diz:
Mas a filosofia não deve ser uma narração daquilo que acontece, e sim um conhecimento daquilo que é verdadeiro no acontecimento. E além disso, a partir do verdadeiro, ele deve compreender aquilo que na narração aparece como um mero acontecer. Ou seja, se for narrar a doutrina do conceito, o conceito é desenvolvimento, é um movimento que é desenvolvimento, é histórico, vamos dizer assim. Não basta descrever, por exemplo, não basta no estudo da história descrever os fatos históricos. Tem que dizer a verdade, que aqueles fatos históricos estão ao mesmo tempo revelando e escondendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu livro que eu estou divulgando aqui, o curso também para divulgar esse livro, que é a Crise Sistêmica. No primeiro capítulo, eu percebo que há 4 eras do capital. Como há 4 formas de capital, há o capital mercadoria, há o capital comercial, ao capital industrial, ao capital financeiro e ao capital fictício, que inclui serviços aqui, capital fictícios. Assim como há 4 formas de capital, há 4 eras do capital. A era do capital mercantil, a era do capital industrial, a era do capital financeiro e a era do capital fictício que nós estamos agora. O que isso está me dizendo? O que essa ideia de que há 4 capitais e há 4 eras relacionadas a esses 4 capitais? O que isso está me dizendo? Que nós estamos na última era do capital. Que estamos na era final do capital, na última era. Então, que está dizendo que o capitalismo tem um desenvolvimento interno que leva a seu próprio limite, que ele tem etapas que levam até a sua última etapa. Isso leva a si mesmo. Ou seja, eu não estou só descrevendo a realidade, eu estou explicando a realidade, eu estou dizendo qual é a verdade daquilo que está sendo descrito. Isso é o método dialético. Então, o método dialético supera o empirismo. Lembrando que o empirismo tem vários defeitos, né? Mas ele supera o empirismo. Lembra que eu acabei de falar? O empirismo pega o que está junto, divide, fragmenta, mas esquece de juntar de novo. Ele não junta de novo o que foi analisado. E não analisa ele também nesse conjunto. A dialética faz isso. Ele não só separa, mas integra também o que foi separado. As coisas se desenvolvem de forma articulada. Mas ele supera o empirismo não só negando, mas também afirmando, ou seja, ele vai para os dados, vai para a pesquisa, e nessa pesquisa ele supera o racionalismo, também supera não só negando o racionalismo, mas supera também agregando o que há do racionalismo, ou seja, cabe à mente um papel ativo de perceber o que está por debaixo dos dados empíricos, aquela verdade que está escondida no que antes era caótico, era confuso e tal, ele percebe. Esse é o método dialético. Então, resumindo aqui a nossa aula, nós vimos o método como não método científico, que é a religião, não é nem a religião, a religiosidade. A religiosidade, nós vimos a filosofia, que tinha baixos dados empíricos e confiava na mente como uma mente que sabe imediatamente do objeto, de um raciocínio correto e tudo mais. Nós evoluímos para uma oposição entre o empirismo e o racionalismo. Depois nós viemos que usa o método indutivo e outro usa o método dedutivo. Depois nós tivemos Kant, que tentou fundir, mas acabou aglutinando racionalismo e empirismo. Nós temos a tentativa de Popper e nós temos a superação dialética desses métodos, a fusão real entre empirismo e racionalismo em Hegel e Marx, que é esse método que vai para o objeto de pesquisa, vai até ele diretamente e a partir do raciocínio da mente percebe as leis que estão por trás daquilo que está sendo pesquisado, percebe a verdade daquilo que está sendo pesquisado, que a empiria tanto esconde quanto revela. A gente percebe através da empiria, mas essa empiria também esconde. Não revela em si mesmo, precisa do raciocínio. No prefácio, Marx
nesse prefácio que eu citei, Marx cita um autor que diz que para Marx não importa só descobrir a lei do funcionamento do capitalismo, mas importa principalmente a lei do desenvolvimento, a lei da mudança. Ou seja, existem leis de funcionamento cíclico que são repetitivos, certo? Isso existe dentro do sistema. Mas Marx queria mais do que isso, ele queria a lei do desenvolvimento, a lei da mudança. E isso faz de Marx um dialético, tá bom? Então, eu queria agregar esse aspecto, além desse debate entre racionalismo e empirismo, que Hegel supera, o que Kant e tanto Kant quanto Popper não conseguiram superar, eu queria agregar isso, essa informação simples, que é, além de saber das leis do funcionamento regular do sistema, ele quer também saber as leis da mudança, as leis do desenvolvimento. Eu não sei se eu devo dar um exemplo, o vídeo ficou muito longo, mas eu, por exemplo, no meu livro, vou citar ele de novo, A Crise Sistêmica, eu percebo que o dinheiro tende à materialização, depois à desmaterialização. Ele vai, por exemplo, do ferro para o cobre, para a prata, para o ouro. Depois ele vai do ouro para a prata, para o cobre, para o ferro, para o dinheiro, papel, para o bits. Eu percebo isso, mas ainda assim eu tô descrevendo um movimento de maior materialização até chegar no ouro e até a desmaterialização, que é chegar no bits, na informação simples, no elétron. Então, por que isso acontece? Porque há aumento da produtividade. Eu estou explicando isso. E essa tendência à desmaterialização do dinheiro ocorre porque o dinheiro tende a não ser nada. O dinheiro tende a desaparecer. E eu demonstro isso no livro, como é que isso ocorre. E isso é um método dialético. Eu percebi a lei da mudança que acontece pelo aumento da produtividade, pelo aumento das trocas simultâneas, principalmente. Eu percebi a lei da mudança que impera para que ocorram essas mudanças na forma material do dinheiro. Então é isso, o vídeo, graças a Deus, ficou menos longo do que eu pensava. E siga o canal, curta, aperta o sininho e vamos estudar esses 3 livros da dialética, conceito a conceito, parte a parte. Eu vou deixar tudo claro para vocês. Quando você terminar esse curso, você vai ter uma noção tal do método dialético que seu domínio vai ser natural, tá bom? Você vai ter um domínio natural do método dialético, algo que por muito tempo muita gente não soube explicar ou não soube entender por uma série de dificuldades históricas. Não é julgando ninguém mal, não. Mas você vai ter uma compreensão muito clara, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.